Eu gostaria de trazer uma palavra, de Deus nessa noite. Ele já falou de manhã aqui conosco, a igreja estava cheia, foi uma bênção, culto maravilhoso de manhã, e à noite, mais uma vez a igreja cheia, olha que bênção. E eu tenho certeza que o mesmo alimento que Deus nos ofereceu de manhã, que saciou a nossa alma e nos edificou e nos fortaleceu, vai novamente ser servido. Esse alimento vem de Deus, então ele é maravilhoso. É só a gente dar ouvido e receber a palavra do Senhor. Já ministrou o meu coração e eu tenho certeza que vai continuar ministrando ao coração da igreja também. Quero convidá-los a abrir a Bíblia comigo em Efésios capítulo 1, versículo 3, carta do apóstolo Paulo. Efésios capítulo 1, versículo 3. Efésios 1, 3. Eu vou ler apenas um versículo, depois eu creio que Deus vai nos tratar nessa noite de uma maneira muito carinhosa, amorosa e zelosa. Efésios 1, 3. Diz assim a palavra do Senhor: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com algumas bênçãos. É isso? Me ajuda aí, nós vamos pregar. Todo mundo vai pregar comigo hoje. É gostoso, A igreja vai pregando juntos. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com algumas bênçãos. É isso? Com todas as bênçãos. Então não é alguma bênção, é todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Amém? E Deus colocou no meu coração como tema desta palavra, nesse domingo de ceia, tanto de manhã quanto agora à noite, um tema que diz assim: por Cristo Jesus sou abençoado. Amém? Será que a igreja consegue falar comigo, por Cristo Jesus sou abençoado? Será que a gente consegue realmente fazer uma declaração convicta disso? Não apenas porque o pastor está dizendo, alguma coisa que nós vamos verbalizar apenas, mas com convicção. Será que a gente pode dizer isso com convicção? Por Cristo Jesus sou abençoado. Amém? Será que a gente tem um grupo aqui que tem essa convicção de que por Cristo Jesus nós somos abençoados? Então vamos lá, no 3, se tiver aqui convictos de que por Cristo Jesus somos abençoados, então você vai declarar bem forte mesmo que você é abençoado. Então 1, 2, 3. Por Cristo Jesus sou abençoado. Amém? Então se você crê, aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Por Cristo Jesus eu sou abençoado. Eu sou mesmo, viu? Se eu fosse contar aqui quantas bênçãos Deus tem derramado sobre a minha vida, bênçãos contínuas, porque essa fonte ela jorra continuamente e é inesgotável. Eu gostaria de começar essa palavra da noite contando uma história, porque Jesus usava muitas parábolas, para que as pessoas entendessem. Eu fico assim impressionado com a criatividade do nosso ministério infantil, porque eles vão aos temas que serão abordados no culto infantil e eles preparam a palavra e o visual, para que as crianças, além de ouvir, vejam e aquilo realmente fique gravado no coração, na mente das crianças. Então eu fico assim apaixonado de ver quanta criatividade, como eles usam, para levar a palavra do Senhor e gravar no coração das crianças aquilo que eles estão aprendendo. E Jesus, era especialista nisso, em contar parábolas para que as pessoas pudessem entender aquilo que ele estava dizendo. Diante desse versículo que o apóstolo Paulo escreveu, de que bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Não é que nós seremos abençoados, nós já somos. A Bíblia diz isso. Então, para que a gente entenda o que é realmente ser abençoado por Deus, independente das circunstâncias, eu quero contar uma história. Após a guerra lá na Europa,
os países da Europa ficaram muito debilitados. E então, porque a guerra realmente traz prejuízos, né? As pessoas sofrem muito com a guerra. A guerra, ela traz prejuízos terríveis, sequelas terríveis para a humanidade. E então, após a guerra na Europa, a sequela ficou. E essa sequela trouxe crise financeira. Por quê? Porque há muita destruição numa guerra. Indústrias são destruídas, comércios são destruídos, patrimônios são destruídos. Isso causa crise. Lógico, a indústria que está a todo vapor, ela é atingida por um míssil. E aí o que acontece? Ela para de fabricar, de produzir. Os empregados são dispensados. A crise financeira. Também a guerra, ela causa fome. Por quê? Porque as pessoas não conseguem produzir. O campo é atingido, as pessoas não têm como produzir, não têm dinheiro para comprar, para importar o alimento. Então a fome atinge países que são aí, né, atingidos pela guerra. E doenças, quantas doenças a guerra causa, né? Meu pai contava, né, de uma das guerras que ele era criança ainda, e ele diz como as pessoas adoeceram, Lucas, após a guerra, como sequela, consequência da guerra, feridas, úlceras pela cabeça, pelo corpo. As pessoas adoeceram pós-guerra, com consequência, sequela da guerra. E assim era mais ou menos o quadro na Europa pós-guerra. E então essa crise, né, social, cultural, financeira, na saúde, então começou a alimentar no coração dos europeus o desejo de ir para a América. Puxa, porque lá na América não há essa crise. Então o coração do europeu começou a ter esse sonho: nós precisamos ir para a América, porque lá na América nós temos a oportunidade de um recomeço, de escrevermos uma nova história para a nossa vida. Então as pessoas pensavam como ir para a Europa, e na época só de navio. Não tinha avião com facilidade, o transporte era somente marítimo, navios que partiam da Europa para a América. Entre essas pessoas que tinham no coração esse desejo de ir para a Europa, tinha um jovem, de uma família muito simples, pobre mesmo, né? Uma família muito carente, ainda mais depois pós-guerra. A situação era muito crítica da família dele. Mas ele começava a falar para o pai e para a mãe: olha, eu quero ir para a América, eu preciso ter uma nova chance, aqui não dá, aqui não tem como, eu preciso ir para a América, eu sonho em estar lá na América, de começar uma nova vida lá e vencer na vida, e poder vir aqui buscar você, pai e mãe. Ele era um filho único, e sempre ele estava dizendo isso: olha, eu quero ir para a América, e eu quero vencer lá para buscar você, pai, você, mãe, para vocês morarem comigo. E alguém escutou isso. Teve um senhor que não tinha ninguém, ele era sozinho, e ele escutou aquele jovem verbalizando o seu sonho, verbalizando: olha, o meu desejo é de ir para a América. Ele olhou, ele conhecia aquele jovem, sabia do caráter, do potencial daquele jovem, de como ele era um menino de valor, de uma família de valor, respeitador, né, honrando pai e mãe. Ele disse: eu preciso fazer alguma coisa para ajudar esse menino. Se é um sonho dele para uma nova história, eu preciso fazer alguma coisa para ajudar esse menino a realizar esse sonho, para dar a ele essa oportunidade de vida, porque aqui realmente é difícil demais ele conseguir vencer na vida nessa circunstância que nós estamos. E então ele diz: olha, o que eu tenho que fazer? Eu vou trabalhar para ajudar esse menino. E começou a fazer bico. Todo dia ele fazia um bico aqui, um bico lá, e ajudava aqui, uma reconstrução de um muro ali, de uma cerca aqui. E ele colocou uma lata lá e começou a depositar tudo aquilo que ele ganhava, muito pouco, porque as pessoas não tinham com o que pagar, mas o pouquinho que ele recebia, ele colocava dentro daquela lata. Foram se passando dias, semanas e até meses, e ele colocando, João, aquele dinheirinho lá naquela lata. Qual era o propósito? Ajudar esse menino a ir para a América. Chegou um dia que ele foi, abriu a lata, contou, e foi até o porto, na cabine onde vendia o bilhete marítimo para a América. E ele chegou lá, perguntou, né, para aquele que estava ali vendendo o preço,
E ele passou o valor, ele disse: ainda não dá. Voltou e continuou trabalhando e colocando dinheiro, até que um dia ele disse: agora eu tenho a soma para comprar o bilhete para esse menino. Agora eu consegui o valor. E foi até o porto, na cabine onde vendia o bilhete para a América, e disse: quanto é? E a pessoa diz o valor. Ele falou: agora eu tenho o dinheiro para comprar o bilhete, me dá o bilhete aí, me dá o bilhete completo. E aquele vendedor então fez um bilhete completo e colocou no envelope. E aquele homem, com muito amor e carinho, guardou aquele envelope e foi de encontro àquele jovem. Bateu na porta da casa daquela família humilde, simples. Sai lá o pai, diz: olha, o seu filho está aí? Está. Eu precisava falar com ele. E o pai, assustado: aconteceu alguma coisa? Ele fez alguma coisa? Não, eu quero dar uma notícia para ele. Chama ele. Não, entre aqui em casa. E aquele homem entrou dentro da casa, sentou, e o menino que estava lá ajudando a mãe vem até a sala. E aquele homem levanta e diz: olha, menino, um dia eu escutei você dizer que tinha um sonho de ir para a América, porque você queria construir a sua vida de uma maneira diferente, e que ao conquistar, o sucesso lá na América, você viria buscar o seu pai e sua mãe. E aquilo mexeu no meu coração. Eu fiquei muito sensibilizado com isso. E eu trabalhei, e eu comprei o bilhete, e ele está aqui para você ir para a América. Aquele menino abre o envelope, puxa e vê lá, o destino: América, Estados Unidos. E ele vê a data, o horário do embarque, coloca dentro do envelope, coloca na mesa, abraça aquele homem com muito carinho, dizendo: olha, obrigado pela nova chance, obrigado pela oportunidade que o Senhor está me dando de recomeçar a minha vida, de vencer na vida. Obrigado, jamais eu esquecerei disso. Choraram muito. A mãe vem lá da cozinha: o que está acontecendo? Mãe, eu ganhei um bilhete para ir para a América. E a mãe abraça, eles choram, o pai chora, e todo mundo fica feliz. Chegou a oportunidade de um recomeço de vida. Então chega a próxima semana do embarque, a mãe, sabendo que o menino ia para a América, coração feliz, uma oportunidade de começar uma nova vida. A mãe pensa: como é que ele vai viajar? Eu preciso fazer alguma coisa. Aquele amor de mãe mesmo, Aquele amor de mãe, preocupado com o filho que vai estudar fora. Como é que ele vai fazer? Tem mãe que faz já as marmitinhas a semana toda para o filho que viaja e trabalha fora, ou mora fora por estudo. Da segunda, da terça, da quarta, da quinta, descongela e vai comendo todo dia. Preocupação. E todo dia liga: você comeu? Hoje, com os recursos que tem, mais um pouquinho, diz assim: faz uma ligação de vídeo que eu quero ver se você comeu mesmo, Coração de mãe. O pai já é mais tranquilão, mas a mãe tem esse sentimento: será que meu filho está comendo? Será que não está? Será que está passando fome? Como é que ele está? E a mãe, com esse coração de mãe, Daiane, você não liga muito Davi, Não, Ei, Davi, você está comendo, você está dormindo bem? E aquela mãe então diz: eu preciso preparar alguma coisa para ele comer na viagem. Simples, não tinha tanto conhecimento, não tinha tanta instrução. Eu preciso fazer alguma coisa para ele comer na viagem. O que eu posso fazer? Vou fazer pão de casa. E aqui é uma delícia, hein? Tem umas irmãs aqui, a irmã Ana mesmo, não sei se ela está aqui hoje, que é a sogra do Rodrigo, mãe da Suzana, faz um pão de casa que é uma bênção. Esses dias ela deu um pão de casa para nós lá, deu 3. A Carol juntou dela, a Débora: não, esse aqui já é meu. E aí eu falei: esse aqui então é meu agora. O neto já casou, a bênção está lá na casa dele. Muito bom, mão abençoada da irmã Ana. Que delícia, um pão de casa. Prefiro mais do que o pão francês. E aquela mãe diz: eu vou fazer esse pão então para o meu filho levar na viagem. Ele vai comendo durante os dias, eram muitos dias a viagem, navio. E ela foi lá, começou a preparar o pão, tal dia ele vai viajar, então eu já preciso começar a preparar, assar. E aí fez o pão, e aí colocou numa sacola. Chegou o dia da viagem, Antônio. Agora ele vai embarcar, vai para o porto.
E a mãe diz: olha filho, aqui está a sua sacolinha de roupas. Não eram muitas, eram simples, humildes. E aqui está a sacolinha do pão que você vai comer durante a viagem. Coma, não deixa de comer. Você tem que estar forte para quando você chegar na América, você conseguir realizar o seu sonho. E aquele menino então abraça a mãe com muito amor e carinho. Obrigado, mãe, pelo seu cuidado, seu zelo. Jamais esquecerei, mas eu vou voltar para buscar vocês. Despede do pai, pega as duas malinhas, uma com pão e a outra com a roupa, e vai para o porto. E aí ele embarca no navio. Os tripulantes recebem. Olha, ele tira ali o bilhete, o tripulante vê. Ok, pode acessar o navio. Ele coloca de novo no envelope e vai e guarda dentro da bolsa com muito carinho aquele bilhete. E aí começa a navegar aquele navio rumo à América. E aquele jovem lá, no primeiro dia ele já pega, dá uma olhada como é o navio, as pessoas começam a caminhar para o refeitório, para o restaurante do navio. E ele vai num cantinho, acanhado, com vergonha, humilde, né? Um pãozinho, senta num cantinho lá do navio e abre lá sua bolsa e pega o pãozinho e começa a comer aquele pão, olhando para as pessoas, que acanhado. As pessoas olhavam para ele também, né? Puxa, mas o que esse rapazinho está fazendo? Será que ele tem algum problema com a alimentação? Que ele tem que comer uma comida específica? Será que ele é doente? Será que ele tem algum problema? As pessoas já começaram a olhar meio estranho para ele. E toda a refeição ele fazia isso. Ele ia para aquele cantinho de manhã, na hora do almoço, e à tarde para comer o seu pãozinho. Só que foram passando, Kelly, 1, 2, 3 dias. E o que acontece com o pão? Endurece e ele embolorou. O pão ficou embolorado, fungos, sabe? E aquele menino olhou para aquele pão, falou: puxa vida, é só isso que eu tenho. Eu tenho que tentar comer esse pão desse jeito. Começou tirando a casca e cavucando lá para ver se o miolo estava um pouco mais mole, e se não tinha ali bolor naquele pão. E ele vai mexendo ali do jeito, com vergonha, com as pessoas olhando estranho para ele, com ar de piedade, com ar de dó, com ar de medo daquele menino, né? Todo dia separado. Opa, tem alguma coisa estranha com ele. E ele começa a mexer naquele pão meio acanhado e come um pedacinho. Mas chegou um dia que não deu mais. Aquele pão embolorou mesmo. Ele aguentou o primeiro dia sem comer, mas no outro dia diz: não dá mais, eu vou ter que pedir socorro, eu vou ter que falar com o chefe do restaurante, eu vou pedir misericórdia, eu vou dizer para ele: eu preciso comer. E ele fez isso. Ele foi até o chefe do restaurante, chegou lá, diz: olha, eu preciso comer. Rapaz disse: eu vou chamar então o chefe. E o chefe veio e ele diz assim: ó, por favor, eu estou viajando há dias, eu estou morrendo de fome, eu preciso comer. Por favor, o senhor é chefe aí desse restaurante, pega o resto dos pratos, dá para mim que eu quero comer, eu preciso comer. Aquele chefe do restaurante olhou para ele assim: puxa vida, mas por que tanta fome? Você é um intruso aqui nesse navio, você não tem o bilhete, você é clandestino nessa viagem? Ele disse: não, pelo amor de Deus, não sou clandestino, não sou intruso, eu tenho o bilhete. E aquele chefe do restaurante disse: então vai lá e pega o bilhete, deixa eu ver. Ele pegou, foi até onde estava na bolsa, pegou aquele envelope, tirou o bilhete e deu na mão daquele chefe do restaurante. E aquele chefe do restaurante, ao tirar aquele bilhete: mas por que você está com fome? Se você, em seu bilhete, tem pensão completa, você tem direito ao café da manhã, você tem direito ao almoço, você tem direito ao jantar. Por que você não está fazendo as refeições diárias aqui no restaurante? Por que você está passando fome?
Você não sabia que você tem esse direito? E aquele jovem disse: não sabia. Quem já fez cruzeiro aqui sabe, é comida 24 horas. A viagem com o Neto, a Carol, eu e a Débora gostamos demais, foi por isso, Kleber. Se qualquer hora estava lá o restaurante aberto no navio, você pode ir lá comer o que você quiser. 24 horas tem alimentação no navio. O que você quiser, comidas que você nunca pensou, porque geralmente os chefes são estrangeiros, comida internacional, é uma culinária internacional. Então você pode comer o que você quiser, o tempo todo, está aberto. E aquele menino, por não saber que aquele homem deu-lhe um direito, através daquele bilhete, de ir ao destino que ele queria, que ele sonhava, mas não apenas o destino, deu a ele uma condição de uma viagem prazerosa, gostosa, de boa alimentação. Ele estava passando fome. O que eu quero trazer para nós em cima daquilo que nós lemos em Efésios 1:3, tem muita gente que ainda não tem consciência daquilo que Cristo fez por nós ali no Calvário, do bilhete que Ele pagou pleno para mim e para você. O que Cristo fez lá no Calvário foi sim para nos dar o direito da vida eterna, algo tremendo que eu e você não poderíamos fazer. Mas não é só isso, a bênção é completa de que Deus fez por nós. Nós já somos abençoados. E tem muita gente que está vivendo uma vida miserável porque não sabe disso. Está com o bilhete guardado, imaginando apenas o lugar onde vai chegar, o destino final. Nós estamos em uma viagem, meus irmãos. Nós estamos sim numa viagem. Aqui não é o nosso lugar, mas durante o percurso da viagem, toma posse, porque é bíblico. Deus já nos abençoou, porque o mesmo Espírito Santo que estava com Jesus, Ele está comigo, Ele está com você. A presença dEle, a direção é dEle e o poder é dEle para nós vivermos. Aleluia! É a presença dEle que faz a diferença. É o poder dEle que faz a diferença. E a direção dEle que faz a diferença. E esse Deus Espírito Santo não mudou. O mesmo que estava com Cristo, aleluia. Ele está com Magdiel, está com Pedro, está com João, nessa nossa viagem rumo ao destino final, aleluia. Eu quero sim chegar ao destino. Eu tenho certeza que também é o seu desejo. Nós queremos chegar ao destino final, mas durante a trajetória, a viagem é prazerosa, aleluia, porque Cristo já pagou o bilhete para eu e você, para nós sermos abençoados. Aleluia, é completa a bênção, irmãos. A bênção é completa. Nós precisamos ter essa segurança, porque tem gente que vive cabisbaixo, como esse menino, pastor Tunel, lá num cantinho, como se envergonhado, como se não tivesse o direito, ao ponto do chefe do restaurante achar que ele era apenas um intruso dentro daquele navio. Não, eu e você não somos intrusos. Eu e você não somos clandestinos. Aleluia. Nós não somos clandestinos, irmãos. Tenha certeza disso. Eu e você não somos clandestinos. Por quê? Porque Cristo olhou para nós, se esvaziou da sua glória e majestade sendo Deus. Aleluia. Ele se esvaziou, veio a esse mundo, se colocou aqui para que Ele pudesse nos dar esse bilhete de uma viagem feliz, abençoada, para um destino final. Oh, aleluia. Eu celebro a ceia com essa segurança, em memória aquilo que Cristo fez por mim lá no Calvário. Não somente a vida eterna, mas Ele está me abençoando no decorrer dessa minha viagem. Deus está me abençoando no decorrer dessa viagem. Ele está comigo, aleluia. Olha o que diz a Bíblia em Mateus capítulo 7, do versículo 7 ao 11. Jesus, o sermão do monte, Júlio, falando àquela multidão.
E ele vai dizer da nossa humanidade. Jesus vai falar do homem, para que o homem entenda o que ele está querendo dizer. Ele não vai falar de uma questão divina agora, Ricardo. Ele vai falar de uma condição humana, João, do que nós somos, dessa nossa natureza. Jesus vai entrar nela. Em Mateus 7, do 7 ao 11, ele vai falar dessa natureza, do Magdiel, do Marcílio, do Gileade. Ele vai falar da nossa natureza, para nos dar a compreensão do cuidado dele. Ele diz assim, a partir do versículo 7: peçam e lhes será negado, vocês não terão direito. É isso? Peçam e lhe será? Aleluia. Então ele diz assim: pede, que lhe será dado. Busquem, mas vocês não vão encontrar. Está escondido, está difícil. O que diz a Bíblia? Busquem e aleluia, aleluia. Peçam e lhe será dado. Busquem e vocês encontrarão. Batam, porque para você a porta não vai abrir. É isso? Batam e aleluia. Quem está dizendo isso? É o pastor Magdiel, é o pastor Otoniel, é Jesus. É Jesus que diz: na sua viagem você pode pedir e será dado. Na sua viagem você pode buscar, que você vai encontrar. Na sua viagem você pode bater e a porta vai se abrir para você. O bilhete já te dá essa segurança, esse direito. Mas ele continua: pois todo o que pede recebe. Está no nosso bilhete, Edilson. Todo que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta será aberta. Aí Jesus vai falar do Magdiel, do Samuel. Ele vai dizer assim, ó: qual de vocês, Magdiel, Samuel, qual de vocês, que se seu filho pedir pão, lhe dará pedra? Se a Daiane pedir pão, você vai dar pedra para ela? Nem eu vou dar pedra para os meus filhos. E olha que nós temos uma natureza humana pecaminosa, má por natureza, Daiane. Mas seu pai não vai te dar pedra se você pedir pão. Jesus vai continuar dizendo assim: se um filho pedir peixe, você vai dar cobra? Você daria cobra, João, para o Lucas, para a Júlia, para o Paulo, se eles pedissem peixe? Não. Se a gente que é ser humano, Lucas, seu pai não lhe daria cobra em lugar de peixe. Se vocês, apesar de serem maus, Jesus está falando da nossa natureza humana, ainda esse corpo corruptível, pecaminoso. Se vocês, que apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, se nós sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, mesmo nessa nossa natureza, ele vai dizer: quanto mais, aleluia, quanto mais o Pai de vocês, aonde Ele está, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Aleluia. Está no pacote, igreja. O destino é o céu, mas nós vivemos uma vida prazerosa, porque estamos debaixo do cuidado do nosso Pai Celestial. Ele conhece a mim e a você. Nós precisamos saber quem é Jesus. Nós precisamos saber aquilo que Ele conquistou por nós. Quanta gente está sofrendo porque ainda não entendeu o que Jesus já fez por nós, assim como aquele menino que não havia entendido o que estava no bilhete para ele viajar. Nós precisamos entender quem é Jesus. A Bíblia Sagrada vai dizer que nós temos aflições nesse mundo.
E tem gente que quer viver a vida toda pensando em aflição. Tem gente que quer viver a vida toda como se fosse uma vida de aflição. Acorda na segunda-feira, aonde que hoje está a minha aflição? Parece sair procurando. Deixa eu ver onde que ela está hoje. Tem gente que quer viver como se dependesse da aflição. Jesus disse sim, no mundo tereis aflições. Mas sabe como começa o capítulo 16, versículo 33 de João? Mas vos digo essas coisas. Ou seja, eu quero te dar uma instrução. Eu vou te informar de uma situação. Eu quero te dizer essas coisas, em que em mim vocês tenham paz. Jesus começa dizendo: eu quero te dar uma instrução. Esteja em mim. Se você estiver em mim, você vai ter paz. Estejam em mim, que vocês terão paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, aleluia. Ou seja, se você estiver em mim, aí você vai ter paz, independente das aflições da vida. Sabe por quê? Porque quem está em Cristo já caminha nessa viagem, Ricardo, como vencedor. A gente precisa ter essa convicção, a igreja precisa saber disso, que nós estamos viajando, mas já como vencedor, não aquele que vai vencer. Não, eu e você que estamos em Cristo, nós viajamos já como vencedores, não aqueles que vão vencer ao final. Mas por isso eu preciso estar em Cristo. Um exemplo que se encontra na Bíblia Sagrada, lá em Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Uma família que entre irmãos tem um que se chama José. Os irmãos com ciúmes dele, todo mundo aqui sabe a história de José, né? Filme, novela, Bíblia, revista, escola bíblica, escola infantil, todo mundo já ouviu falar de José. José foi vendido pelos irmãos dele. Passavam uma caravana de mercadores, compraram José e levaram para o Egito. E aí nós sabemos que a trajetória de José nesse processo foi de 13 anos. Quando ele foi vendido ele tinha 17, quando ele assumiu o governo lá no Egito ele tinha 30, são 13 anos de um processo. E a gente entende que o processo de José foi doloroso. Puxa vida, José, a gente até chora, né, quando vai contar a história de José. Mas José estava viajando como vencedor, irmãos, porque ele estava em Deus. E eu quero explicar para você, quando ele chega lá, ele vai para a casa de quem? Potifar. O que acontece na casa de Potifar com José? Aqui eu tenho encarregados, eu tenho pessoas que são aqui chefes, que estão aí, né, em cargos importantes. Sabe o que aconteceu com José quando ele chegou na casa de Potifar? Ele começou a trabalhar, pegava uma coisa aqui, pegava outra ali. E aí Potifar começou a olhar e dizer assim: puxa vida, rapaz, tudo que esse menino põe a mão prospera, tudo que ele faz dá certo. Olha, ele mexe aqui e as coisas dão certo. Tem alguma coisa diferente com esse menino. Olha, José estava na casa de Potifar, sim, só que lá ele foi colocado como administrador de todos os bens de Potifar. Por que aconteceu isso, pastor? Porque na viagem, Lucas, ele estava em Deus, e Deus já o fazia caminhar como vencedor, independente de onde está. Independente do processo, aquele que está em Deus já é vencedor. Por isso é abençoado. Aí houve aquela mentira, acusação. Para onde foi José? Para a cadeia. E lá na cadeia ficou numa solitária, cheio de ratos, baratas? Não, lá na cadeia o carcereiro olhou e disse: esse rapaz é diferente.
Olha, toma conta de tudo aqui, menino, porque você é diferente, tudo que você faz é diferente. Eu quero te dar aqui para você administrar aqui a cadeia penitenciária. Então você agora pode ser o administrador também aqui da cadeia, viu? Porque você é diferente, seja na casa de Potifar, seja na cadeia, ele está viajando com Deus, ele está seguro, ele é abençoado, já há uma garantia. Ele revela sonhos na cadeia, está com Deus. E aí ele assume, aleluia, aquilo que Deus tinha colocado como o alvo para a vida dele. Sabe, foi criado. Nem antes, Lucas, e nem depois existe o cargo de primeiro-ministro do Egito. Foi Deus que criou, Antônio, para que José fosse colocado naquele lugar. E aí, eu quero ler com você na NTLH, capítulo 45, versículos 7 e 8. Capítulo 45, versículos 7 e 8. A certeza que nós temos nessa viagem, do direito que nós temos pelo bilhete que foi dado. Olha o que José vai dizer para os irmãos deles que chegam lá. Aí chegam os irmãos dele lá, José se revela para eles: meu Deus, agora estão mortos. José vai mandar matar nós. Como se a viagem dele não tivesse sido prazerosa, Josué. Casa de Potifar, prazer, porque Deus está com ele. Cadeia, prazer, porque Deus está com ele, revela-se a ele. E agora chegam os irmãos, ele vai dizer assim para os irmãos dele: ó, eu viajei, mas eu viajei com um bilhete que me dá tantos benefícios. Ele vai dizer assim, ó, nessa viagem, meus irmãos, Deus me enviou na frente de vocês. Aleluia. Eu viajei primeiro. Ele me enviou na frente de vocês a fim de que ele, quem? Deus. De quem? Deus. De um modo, foi difícil essa minha viagem. Foi isso que ele falou para os irmãos dele. Foi difícil demais. Ah, irmãos, vocês não sabem o que eu sofri. Vocês não sabem o pão duro, embolorado que eu comi. Olha quanto sofrimento, meus irmãos. Foi isso que José disse. Ele entendeu o direito que ele tinha na viagem. Ele diz assim: Deus me enviou na frente de vocês a fim de que ele, Deus, aleluia, de um modo maravilhoso, aleluia, foi de um modo maravilhoso, foi de um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês. Ele me enviou na frente de vocês para que de um modo maravilhoso a vida de vocês fossem salvas, senão vocês estariam mortos. Mas não é só isso, a bênção continua. Ele continua dizendo: para que ele salvasse a vida de vocês aqui nesse país e garantisse que vocês teriam descendentes, aleluia. A bênção foi tão grande que Deus poupou a vida de vocês, e foi tão maravilhoso porque agora vocês poderão ter descendentes. A bênção, ela transborda, ela continua, aleluia. Portanto, olha o que ele vai dizer: portanto, não foram vocês que me mandaram para cá. Não foi vocês. Eu estou numa viagem, viu? Foi Ele que me levou a essa viagem, e Ele me tem conduzido nessa viagem de uma forma maravilhosa. Foi Ele. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus, aleluia. Foi Deus que me mandou para cá, e Ele me pôs como mais alto ministro do rei. Ele me pôs como mais alto ministro do rei. É isso que Deus faz comigo, com você. Ele nos faz por cabeça e não por cauda. Ele está comigo e está com você. Aleluia. O crente tem que saber disso. É Bíblia. Aleluia. Aleluia. Porque é a Bíblia que está dizendo: não sou eu,
A igreja tem que saber e viver isso, porque Deus vela pela sua palavra. A promessa dele é fiel e ele cumpre a sua promessa. Aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! A igreja tem que saber, porque a igreja, quando ela sabe, ela revoluciona uma cidade, uma comunidade, um país, quando ela tem essa certeza. Você quer revolucionar a sua casa, o seu trabalho, a sua cidade, o seu país. Entenda o que a Bíblia diz. Viva o que a Bíblia diz. E ele continua dizendo: ele me colocou como mais alto ministro do rei. Eu tomo conta do palácio dele agora. Eu já tomei conta da casa de Potifar. Eu já tomei conta da cadeia. Mas agora o lugar que eu estou é muito maior. Agora eu tomo conta do palácio dele. E eu sou governador de todo o Egito. Aleluia! Já cuidei de casa, já cuidei de cadeia, agora cuido de palácio de uma nação. Aleluia! Porque Deus está me abençoando. Quero chamar o ministério de louvor. Deus tem propósito na nossa vida, irmão. Nenhum de nós estamos aqui por acaso. Se você está aqui, eu não estou dizendo nesse local, se você está nesse mundo, é porque Deus tem propósito para a sua vida. Assim como com José. Eu quero ler aqui em Salmos 18, 30 ao 35, também na NTLH, para encerrar. Aleluia. Olha o que diz aqui o Salmos 18, do 30 ao 35. Este Deus faz tudo mais ou menos. É isso, dona? Deus faz tudo. Aleluia. Olha, eu quero te dar liberdade, conforme você for entendendo o que o salmista aqui entendeu e está aqui declarando, você pode também glorificar a Deus. Olha, eu vou começar de novo. Esse Deus faz tudo perfeito e cumpre o que promete. Ele é como um escudo para os que procuram a sua proteção. Aleluia! O Senhor é o único Deus. Somente Deus é a nossa rocha. Ele é o Deus que me dá forças. É Ele que me protege aonde quer que eu vá. Seja no Egito, seja na cadeia, Ele me protege, seja onde quer que eu vá. Aleluia! Ele não me deixa tropeçar, e Ele me põe a salvo nas montanhas. Ele me treina para a batalha. José estava sendo treinado. Ele me treina, Ele te treina para a batalha. Aleluia! Para que eu possa usar os arcos mais fortes. Tu, ó Senhor Deus, me deste o escudo que salva a minha vida. O teu cuidado, aleluia. O teu cuidado, Senhor. O teu cuidado, Senhor. O teu cuidado, Senhor. O teu cuidado me tem feito prosperar, e o teu poder me tem sustentado. Deus os abençoe, em nome de Jesus.